Glória a Deus, a nossa vida é do Mestre. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Cristo seja abundante na tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 122, versos 1 ao 9. Peço que o Vinícius coloque na King James, tá? Por favor, Vinícius. Glória a Deus, a versão da King James. Não tem muita diferença, mas eu queria ler nesta versão. Tá bom, amados? Glória a Deus. É bom servir a Jesus nesta casa, é bom adorar a Jesus junto com você nessa casa. Abra o seu coração, escancar o teu coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus, quando ela alcança, quando ela vai, quando ela atinge, ela chega até a divisão da alma com o espírito para fazer o que apraz ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo número de 122 dos Salmos, verso 1 ao verso 9. Louvado seja o nome de Jesus. É exatamente o salmo todo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída com bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno, em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz em Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei. A paz esteja contigo. Por amor da casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Glória a Deus. Tome assento, por favor. Eu quero falar como muitos pregadores dizem: me dê de presente a sua atenção. Te aconselho nessa hora, se você tem um celular, coloca ele no modo avião. Só coloca no modo avião se você for ler a Bíblia nele, tá bom? Mas eu quero te convidar a trazer a tua Bíblia impressa, para que você não dê atenção para o seu celular. Celular tem sido uma tragédia dentro das igrejas, roubando a atenção dos crentes em estar atento, buscando ao Senhor. É muito importante que nós estejamos atentos a tudo aquilo que acontece neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite, meus amados irmãos, meditar na palavra de Deus, trazer uma palavra de vida ao nosso coração. E o tema dessa palavra é as 3 colunas da vida espiritual. Qual é o tema? As 3 colunas da vida espiritual. Pastor, só são 3 colunas? Não, mas eu quero conversar sobre essas 3 colunas da vida espiritual de cada um de nós, e que essas 3 colunas eu encontro exatamente neste texto que nós acabamos de ler no livro dos Salmos, de número 122. Eu encontro essas 3 colunas, e quando a gente fala de coluna, nós estamos falando de uma estrutura que vai fazer suportar, uma estrutura que vai fazer aguentar o peso, uma estrutura que vai manter de pé, né? São elementos que manterão de pé a estrutura para que nós possamos viver bem e felizes. Nós estamos no nosso círculo de oração, e nesse período agora vai estar sendo conduzido por nós aqui a missão diaconal, os obreiros, as mulheres, todos nós. Mas eu queria hoje trazer uma palavra muito especial ao nosso coração. Como é que eu consigo encontrar essas 3 colunas neste salmo? No versículo 1, né? No verso 1 desse salmo, a gente já encontra falando sobre a primeira coluna. A primeira coluna diz assim:
alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Qual é a primeira coluna que este salmo declara para nós? É a coluna do congregar, do ir à casa de oração, do estar na casa de oração. A segunda coluna que este salmo também fala está exatamente no versículo 4, porque fala da palavra. Coloca, isso sumiu, né? Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz o versículo 4, diz assim: todas as tribos do Eterno, em grande celebração e ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. O mandamento é a palavra. Então, primeiro versículo fala sobre vir à casa de oração, congregar. O versículo 4, que é a segunda coluna que eu quero colocar nessa palavra, está exatamente em a palavra de Deus. A palavra de Deus é a outra coluna da nossa vida espiritual. A terceira coluna da nossa vida espiritual é exatamente a oração. O verso 6 começa a ser tratado a partir do verso 6 sobre oração. Ele fala: rogai ao Eterno pela paz em Jerusalém, prosperem os que amam Jerusalém, haja paz e segurança em teus palácios, em favor dos meus irmãos e companheiros suplicarei, a paz esteja contigo. Então essas três colunas eu encontro neste salmo, irmãos. Qual é a primeira coluna? Congregar. Você pode dizer comigo? Qual é a primeira coluna? A segunda coluna é a palavra de Deus. Qual é a segunda coluna? E a terceira coluna é a oração. Qual é a terceira coluna? Glória a Deus. Eu quero meditar nisso com vocês nessa noite. Meus irmãos, antes de nós comentarmos algumas coisas sobre isso, deixa eu te dizer uma coisa. Essas três colunas, escute bem isso, essas três colunas, o congregar, a palavra de Deus e a oração, essas três colunas da nossa vida espiritual, são alvos diário. Eu estou dizendo alvos diário, não semanal, não mensal, não anual. Eu estou falando que essas três colunas, obreiros da casa do Senhor, são alvos diário de Satanás contra a nossa vida. São alvos diários do inimigo da nossa alma, para que essas colunas sejam removidas da nossa vida. O que eu estou dizendo para você é: o inimigo da minha alma e da tua alma, Satanás, ele não quer que eu e você congreguemos, ele não quer que eu e você venhamos meditar dia e noite na palavra de Deus. O inimigo da nossa alma, ele não quer que nós oremos sem cessar. Ele luta para isso. Ele investe de todas as formas para remover essas três colunas. Por quê? Porque se ele conseguir remover estas três colunas, irmãos, a nossa vida será uma tragédia. A nossa vida espiritual, ela não existirá. A nossa vida espiritual, ela não subsistirá se uma dessas colunas ou essas três colunas forem removidas. Você está entendendo? Eu não estou dizendo para você que a intenção dele é, de uma vez por todas, apenas somente essa, remover todas as três colunas. Ele começa removendo uma, ele luta para remover a segunda, mas o propósito pleno dele sim é remover essas três colunas, para que eu e você não tenhamos comunhão com Deus, para que eu e você não tenhamos vida com Deus, e para que eu e você também venhamos até nos enganar, achando que temos vida com Deus, sem que essas três colunas existam na nossa vida. Ou então eu posso pensar que tenho vida com Deus, se uma dessas colunas forem removidas da minha vida. Não, eu não tenho a palavra, mas eu tenho a oração. Não, eu não tenho o congregar, mas eu tenho a palavra. Não, eu não tenho o congregar, mas eu tenho a palavra e a oração. Não, eu tenho o congregar, mas não tenho nem a palavra e nem a oração. Eu quero dizer para você que, infelizmente, se esta é a realidade que você está vivendo, uma dessas colunas já foram removidas, ou se essas
2 ou 3 colunas foram removidas, você está em risco, você está em perigo. Acenda nesta noite, em nome de Jesus, o sinal de alerta na sua vida, se uma dessas colunas foram removidas, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás investe contra isso, irmãos, não é brincadeira. Às vezes a gente pensa que as coisas estão acontecendo naturalmente na nossa vida, mas Satanás está investindo, queridos. Sabe, meus irmãos, vida de comunhão com Deus é vida diária. É vida diária. Não dá para ficar 1, 2, 3 dias, não dá para ficar uma semana sem que estas colunas sejam contempladas por nós. O que eu quero dizer com contempladas? Que estas colunas estejam lá, que eu veja, opa, hoje é culto, eu vou à casa de oração. Opa, eu tenho a palavra de Deus, eu preciso lê-la todos os dias. Opa, oração, eu preciso orar todos os dias. A Bíblia declara, meus irmãos, que a igreja primitiva, eles tinham uma característica muito interessante. Eles tinham um prazer, uma alegria em todos os dias se reunirem, em todos os dias terem encontro para louvar a Deus, para meditar na palavra de Deus, para orarem uns pelos outros. E a igreja, ela acontecia de uma forma tão extraordinária, ela fluía de uma forma tão extraordinária. Então eu quero nesse momento analisar cada um desses pontos com você, e de acordo com esse texto que lemos no livro de Salmos, o primeiro ponto que eu quero pensar rapidamente com você é sobre o congregar. O ser um membro de uma igreja e congregar, e fazer parte da vida comum da igreja. É muito importante que a gente tenha esse prazer. O salmo que lemos diz assim: alegrei-me quando me convidaram, quando disseram vamos à casa do Senhor. Meus amados, havia uma alegria no coração do rei Davi. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. Havia uma alegria na nação de Israel quando chegava o dia de ir à casa de oração. Havia um dia que era um dia estabelecido, que ninguém deveria faltar, só em caso de extrema situação, de enfermidade, de estar num local extremamente distante, não conseguir chegar. Tinham pessoas que se programavam e passavam 2 dias ou até mais viajando para chegar até a casa do Senhor no dia do Shabat. Mas o templo, ele funcionava, ele estava aberto, ele estava esperando pelas pessoas todos os dias. Você, quando lê o Evangelho, você vê Jesus vir e mexe ali pelo templo. Ele ia numa sinagoga. Então, os sacerdotes, eles eram convocados, cada um tinha o seu turno, para diariamente estar ali no templo. Quando a gente vê, por exemplo, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, o texto sagrado diz que estava no turno dele, e coube a ele entrar no Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios ao Senhor ali, o incenso. E aí ele tem o que ali dentro daquele local, irmãos? Ele tem uma revelação. Um anjo do Senhor aparece para ele e diz para ele assim: olha, vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Vai acontecer o sonho que você tanto sonha, que a tua esposa sonha, vai acontecer. Vocês vão ter um filho. Sabe o que aconteceu com Zacarias? Ele não saiu correndo dali para encontrar-se com Isabel, não, irmãos. Se quiser, já que Deus prometeu, vamos lá, né? Ele não fez isso. O texto bíblico diz que ele teve que cumprir o tempo da turma dele. Ficou ali mais alguns dias.
O que eu estou querendo dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é que o sacerdote, ele tem o compromisso de ir à casa de Deus, se possível todos os dias, se tiver culto todo dia, e este sacerdote puder estar todos os dias, ele deve estar todos os dias. E o que eu estou dizendo para você é que a Bíblia diz para mim e para você, que eu e você, nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação de sacerdotes, irmãos. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Esta é a realidade. Eu exerço uma função pastoral, mas você é o sacerdote na sua casa. Você é alguém que oferece sacrifícios ao Senhor. Significa então que a responsabilidade de ir à casa de Deus é de cada um de nós. E havia esta alegria. Então o que eu estou querendo dizer para você é, sobre o congregar, existe o compromisso do congregar, que todo sacerdote tem, e eu e você somos sacerdote, você minha irmã, você meu irmão, nós somos sacerdotes do Senhor. Então eu tenho o compromisso de vir à casa de Deus. Segundo lugar, eu devo ter também a alegria de vir à casa de Deus, de me congregar, irmãos. Era uma alegria para este povo, queridos. Era uma satisfação para o povo de Deus, ainda deve ser, ainda é uma satisfação para o povo de Deus, o congregar, o vir à casa de oração, o chegar aqui. Mas que benefício, meus irmãos, vem na minha vida de eu me congregar. Primeiro, o congregar, ele gera compromisso. Você pode dizer comigo, congregar gera compromisso. Então, quando o crente congrega, ele tem compromisso. É interessante, há um ditado popular assim que quem muito se ausenta, um dia não faz mais falta. Já ouviram isso, né? Mais ou menos assim. Então, a pessoa que se congrega, que é aquela pessoa assídua, aquela pessoa que está em todos os cultos, quando ela falta um culto, a gente percebe logo. Quando um obreiro falta um culto, a gente percebe logo. Quando ele passa uma semana, 2 semanas, a gente percebe logo. Aí a gente faz o contato, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Como é que você está? Sentindo sua falta? Então, o compromisso, o congregar, ele gera um compromisso, irmãos. E isso faz bem. Nós somos pessoas que necessitamos ser comprometidas. Sabe, é interessante. Nós temos hoje o evento das mega igrejas. Glória a Deus pelas mega igrejas. Muito legal. Mas essas mega igrejas, elas têm uma ação que é muito importante para elas. A maioria delas, elas trabalham com os pequenos grupos, que é a proposta também da igreja em Belém, as nossas células missionárias, que elas servem para evangelização, que elas servem para comunhão, que elas servem para discipulado, que elas servem para serviço. Agora escute bem, por que essas mega igrejas precisam desses pequenos grupos? Porque muitas pessoas podem se esconder no meio dessas mega igrejas. E quando eu falo mega, eu quero dizer igrejas que comportam a partir de 1.000 pessoas, vamos pensar assim, onde não dá para o pastor, não dá para o líder de uma missão somente saber se esse crente foi ou não, é compromissado com o congregar-se. Então muitas pessoas se escondem na multidão para não ter compromisso. Eu digo sempre que numa igreja muito grande, o crente tem a plena liberdade de ficar escondidinho ou de aparecer. Vai depender somente dele. Se ele quiser aparecer, ele vai e se apresenta, estou aqui. Mas se ele quiser ficar ali, um 007, né, ou aquele agente secreto, ele entra, sai, ninguém percebe que ele está ali. Claro, a gente tem essa coisa boa, diga, olha, cumprimenta teu irmão, ele cumprimenta a paz do Senhor, mas é isso e acabou-se.
Mas no pequeno grupo ele começa a ser visto, ele tem que estar ali, ele está sendo acompanhado, e se percebe se ele é comprometido ou não. Então o congregar-se, ele tem essa característica, gera compromisso, e Deus quer homens e mulheres comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua casa. Deus nos chamou para o compromisso, irmãos. Deus não nos chamou para uma vida onde eu faço o que eu quero, eu sou do meu jeito, não estou nem aí para nada, não devo satisfação para ninguém, aquele ditado furado, ninguém paga as minhas contas, então não devo satisfação para ninguém, como diz o pessoal, uma ova que não deve. Vai no teu trabalho faltar sem dar satisfação se você não pega uma justa causa, né? Eu sou autônomo, eu tenho a minha empresa, desaparece de lá, se não vai perder, daqui a pouco está sem dinheiro, não tem mais cliente, não tem mais nada. Então a vida não é assim, não é essa história de não dar satisfação, é furada. Então Deus nos chamou para uma vida de compromisso, e o congregar gera compromisso. O congregar, irmãos, também gera comunhão. E quando eu falo de comunhão, eu falo de maturidade para se conviver com os iguais. A comunhão, ela traz nas suas características, uma delas é essa, a maturidade que eu vou ter de conviver com as pessoas. Irmãos, congregar tem isso. Congregar tem isso. Uma vez eu comentei aqui, e deve ter pela internet aí um vídeo do pastor André Câmara, que ele coloca sobre a sobrinha dele que passou por uma cirurgia na cabeça, né? E depois de ter feito a cirurgia, o médico disse: olha, já teve alguns dias aqui, disse: leve para casa, ou era um local mais para casa mesmo, porque aqui ela pode pegar uma infecção hospitalar. Aí ele conta o seguinte, que é interessante, que o hospital, é possível que alguém pegue uma infecção hospitalar, mas se a pessoa pegar uma infecção hospitalar, sabe onde é que ela vai tratar? Não é na casa dela, não é na casa do vizinho, ela vai ter que voltar para o hospital e tratar a infecção hospitalar no hospital. Moral da história, ele estava dizendo, é possível que a igreja, alguém na igreja te machuque, te fira, faça alguma coisa contra você que te deixe ali ofendido, machucado, mas você pode ter certeza que é na igreja que você vai receber a cura, não é fora da igreja. Se sair da igreja, vai ficar doente, vai ficar moribundo, uma das colunas vai ser removida, que é a coluna do congregar, e congregar gera cura, congregar gera maturidade. Aleluia, maturidade para conviver. Perguntaram para um pastor e disseram para ele: pastor, o que é necessário para ter uma igreja unida? Sabe qual foi a resposta desse pastor? Perdão. Não foi outra coisa, é uma igreja que precisa perdoar. Por quê? Porque infelizmente as pessoas, irmãos, podem não vigiar e machucar alguém, mas Deus está querendo que você tenhamos maturidade para receber a cura, se por um acaso formos feridos por pessoas na casa do Senhor, mas sobretudo para que possamos viver e conviver em amor e harmonia. O congregar, meus amados irmãos, gera para mim também algo importante chamado confronto para minha edificação. Quando eu venho à casa de oração, irmãos, eu posso e devo receber diversos tipos de orientações bíblicas, onde nessas orientações vão dizer que Deus me ama, vão dizer que Deus tem um plano lindo para a minha vida, e tudo isso é verdade. Vão dizer que Deus cuida de mim, é verdade. Mas também vai dizer que eu preciso mudar, que tem comportamentos que não agradam a Deus, que tem comportamentos que é pecado, e que se eu não mudar eu vou para o inferno. A Bíblia declara, irmãos,
tudo isso, e eu preciso pregar sobre isso. É aqui na igreja que eu sou confrontado a vir para a igreja. É aqui na igreja que eu sou confrontado para meditar na palavra de Deus. É aqui na igreja que eu sou confrontado para ter uma vida de oração diária. Então igreja é um lugar de confronto. Igreja não é um lugar de afronta, é um lugar de confronto. Confrontado para edificação. Congregar também me causa em mim, irmãos, motivação. Congregar causa em mim também, irmãos, serviço. Eu começo a querer servir a Deus. Eu começo a querer fazer algo para Deus. Eu começo a me incomodar e vou entender que eu preciso servir a Deus de alguma forma, meus irmãos. Sabe, irmãos, deixa eu dizer para você, eu vou finalizar essa parte aqui do congregar. Quem é ausente, escute bem isso, quem é ausente ou vai esporadicamente à igreja, só consegue ver as falhas, só consegue ver os defeitos da igreja. É incrível. Tudo para onde ele olha, ele vê defeito, vê falha, vê pessoas assim, vê o pastor assado, é tudo desse jeito. Ele não consegue nunca ter prazer e alegria. Por quê? Porque ele não tem amor pela casa do Senhor. Ele nunca é resposta, ele nunca é solução. Ele vê o defeito, ele vê as falhas, mas ele nunca é solução. Já viu aquelas pessoas que elas chegam, olha, poxa, a igreja poderia fazer isso, a igreja poderia ser assim, o pastor poderia fazer assim assado, mas pega essa pessoa e diz, bora fazer. Não posso, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo, eu não tenho condições de fazer, porque a minha vida é um corre-corre, como se a vida de todos nós não fosse um corre-corre. Por que ele é assim? Porque ele não tem amor pela casa do Senhor. Não tem, irmãos. É triste dizer isso, mas é uma verdade. Então, a primeira coluna que Satanás quer remover da nossa vida é o congregar. Satanás não quer que eu e você congreguemos. O inimigo da nossa alma não quer. A nossa carne também não quer que nós congreguemos. Segunda coluna que não pode ser removida da nossa vida espiritual, senão a nossa vida espiritual vai desabar, é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito poderosa. Isso pode mudar a tua vida, que eu vou falar aqui agora. Você sabia que Deus, a palavra de Deus, Deus nunca fala para a nossa alma. Deus nunca fala para o nosso corpo. Deus fala ao nosso espírito. Porque Deus estabeleceu quem eu sou e quem você é. Sabe o que eu e você somos? Nós somos espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Então, Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito. O que eu estou dizendo para você é que Deus não trata com ninguém na alma, é que Deus não trata com ninguém no corpo. Deus trata conosco no nosso espírito. Eu vou explicar melhor para você isso. É possível que a palavra de Deus só chegue até a minha alma, mas não é a vontade de Deus que ela chegue só na minha alma. Quando é que a palavra de Deus chega na alma de alguém? É quando alguém não permite que essa palavra chegue no espírito. O que acontece quando a palavra de Deus chega na alma de alguém? Só mexe com os sentimentos. A pessoa vai chorar, a pessoa vai sorrir, a pessoa vai gostar,
ou a pessoa vai odiar. Quando a palavra chega na alma, todo confronto é afronta. Quando a palavra só chega na alma, tudo que o pastor ou quem está pregando diz, que vem de encontro ao estilo de vida que a pessoa está tendo, ela fica com raiva da pessoa que está pregando. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer: alguém falou alguma coisa da minha vida para esse pastor, para esse pregador, para essa pregadora, porque ela está falando para mim isso, e fica com raiva da pessoa. Por quê? Porque a palavra só chegou na alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não tem interesse nenhum em mexer com os teus sentimentos. A palavra de Deus, ela chega no meu e no teu espírito para determinar o que eu tenho que fazer. É por isso que o salmista diz assim: aquieta-te, ó minha alma, dentro de mim, porque tu estás perturbada. Quem manda aqui não é a alma, quem manda aqui não é o corpo, mas o espírito. Por que o salmista fala isso? Porque ele sabia que ele tinha que esperar em Deus. Aquieta-te, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus. Quando a palavra de Deus fala ao nosso espírito, irmãos, nós podemos estar passando por lutas, por dificuldades, por enfermidades, seja o que for, mas quando a palavra ela falou e fala ao nosso espírito, a gente não vive pelos sentimentos, a gente vive pelo que a palavra de Deus determinou no nosso espírito. Então tem muito crente que não tem permitido que a palavra chegue até o seu espírito, só chega na alma. Na alma eu posso até chorar, na alma eu posso até me alegrar, na alma eu posso gostar, eu posso odiar, eu posso ficar com raiva de quem pregou, porque só são sentimentos. E sentimentos, da porta para fora acaba, não é verdade? Sentimentos, daqui para nossa casa, passa. Mas quando a palavra ela vai no nosso espírito, ela conduz toda a nossa alma e todo o nosso corpo. É por isso que Deus trata com o teu espírito. Enquanto Deus tratar com a tua alma, enquanto você deixar, melhor dizendo, que a palavra só chegue na sua alma, nada na sua vida vai mudar. Nada no seu modo de ser e receber as coisas de Deus vai mudar. Vão ser somente emoções, vão ser somente sentimentos. Será somente isso. Jesus tratou com isso. Jesus tratou com isso. Estava tomado por sentimentos, ao ponto de chegar ao Pai e dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. A palavra de Deus, irmãos, é ela que vai produzir a fé genuína que eu preciso. Romanos no capítulo 10, verso 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então o crente que não tem a palavra, a fé que ele pode ter é uma fé natural, é uma fé manipulada por qualquer pessoa, é uma fé manipulada por líderes religiosos, mas ele não tem a fé genuína produzida pela palavra. Por quê? Porque ele não estuda a palavra, ele não medita na palavra, ele não se debruça na palavra, ele não gasta tempo com a palavra. Meus irmãos, Satanás já removeu da vida de muita gente esta coluna chamada palavra de Deus. A pessoa, ela só ouve alguma coisa sobre a Bíblia quando ela vem à casa de oração, e olhe lá, se o celular não tirar a atenção da vida dessa pessoa, se o celular não tirar a atenção da palavra que é pregada, se o conversar, isso é outra coisa muito séria, viu, irmãos? Escute o que eu vou dizer para você, me dê mais 10 minutos, por favor. Pessoas que vêm à casa de oração, estou falando do congregar, estou falando da palavra, e que passa o culto inteiro conversando. Deixa eu dizer, você não veio à casa de oração, você não congrega. Pessoas que vêm à casa de oração,
e não atentam para aquilo que acontece na casa de oração, enganam-se a si mesmo, porque Deus não recebeu a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Pessoa que vem à casa de oração: ah, pastor, então não posso falar com ninguém. Não estou dizendo isso. Eu posso cumprimentar, às vezes há uma rápida pergunta, mas tem pessoas que sentam no banco e passam o culto inteiro conversando. Tem pessoas que não sossegam, não conseguem ficar. Vamos fazer o seguinte: vamos lá para trás, reunir na hora do culto, para te conversar e tratar assuntos. Em nome de Jesus, seja repreendido esse espírito imundo que luta contra estas vidas, porque não é de Deus, irmãos. Eu vim para a casa de oração, eu vim para receber a palavra de Deus, e quando eu chego aqui, tudo me rouba a atenção. É o maligno lutando e conseguindo vencer. Pastor, o senhor está brigando comigo? Estou. Mas é uma briga de amor, para que você entenda esta verdade. É impossível, não há outro momento na história da minha vida, da semana, do mês, do ano. Eu tenho que tratar agora, ok, tudo bem. Mas se eu faço do culto o momento que eu paro tudo e vou me embora conversar com as pessoas, escute o que eu vou dizer para você. Tem dois tipos de pessoas que vêm ao culto. Somente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que vêm para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e assim fazem. Estão atentas. Se é para orar, eles oram. Se é para louvar, eles louvam. Se é para meditar na palavra, eles meditam. Se é para receber a mensagem, recebem. Existe o segundo tipo de pessoa que vem ao culto. É aquele que vem para adorar e adora. Mas ele também tem uma missão, ele tem um trabalho. Nós temos aqui a missão diaconal. Nós temos pessoas que de alguma forma estão fazendo alguma coisa para que o culto aconteça. Então essas pessoas em algum momento elas vão precisar se locomover, vão precisar tratar alguma coisa. Mas até essas pessoas que estão trabalhando não podem justificar isso para ficar lá fora conversando, para ficar lá fora fazendo outra coisa senão aquilo que foi a missão para se fazer. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos brincando com essas coisas. O que eu estou falando para você, meu amado, não é um pastor radical, um pastor que é do século X a.C. Não é isso. É porque é isso mesmo. Porque se não for assim, Deus não recebe. Deus não recebe. A coluna da palavra, ela é tão séria quanto a coluna do congregar. A coluna da palavra, ela é tão séria quanto a coluna da oração. Eu falava esses dias aqui, que parece que ler a palavra, meditar na palavra, é qualquer coisa. Para orar, eu fecho a porta do meu quarto, eu dobro meus joelhos, ou sentado, mas é toda uma reverência. Mas quando é a palavra, eu não estou nem aí. Quando é a palavra, é de qualquer maneira. Quando é a palavra, não importa. Está tranquilo, eu estou meditando na televisão e meditando na palavra ao mesmo tempo. Eu estou meditando no celular e meditando na palavra ao mesmo tempo. Não combina, não vai dar certo, não rola. E aí eu digo para você e finalizo essa parte da palavra. A palavra de Deus, ela vai causar na vida das pessoas, pode causar 3 coisas. Ela pode causar conhecimento, ela pode causar entendimento, e ela pode causar revelação. O que a palavra pode fazer comigo? Ela pode me dar conhecimento, ela pode me dar entendimento, ela pode me dar revelação. Conhecimento está aberto para todos. Qualquer ateu que quiser ler a Bíblia, ele vai ter conhecimento do que está escrito ali. Deus nos deu inteligência, a capacidade de entender, de compreender o que está escrito ali. Então eu vou ter conhecimento. Agora, entendimento já são para aqueles que têm reverência à palavra, já são para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, e agora eles vão meditar, eles vão ler a palavra e vão entender o que a palavra diz.
Você lembra que Jesus falou para Nicodemos? Tu és mestre neste assunto, tu és doutor na lei, e tu não entendes o que eu te falo. Necessário te é nascer de novo, para que você entenda. Só entende a palavra de Deus quem nasceu de novo. Só entende a palavra de Deus quem tem o Espírito de Deus. Só entende as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus. Aleluia! Mas tem um nível mais alto para você, ou tem um nível mais profundo para nós. É o nível da revelação. O nível da revelação, ele tem a reverência, mas ele também tem a santidade. Não existe quem tenha a revelação que não precise ter uma vida santa. Eu estou falando da revelação da palavra, não estou falando da adivinhação. Eu não estou falando esses profetas de TikTok, profetas de rede social, as lives. Esses dias eu abri uma rede social, e aí estava lá uma live de um profeta, não sei das quantas. Coloca o teu nome aqui, que eu vou te entregar uma revelação. Eu digo, eita! Aí eu só de chato, eu não coloquei o nome, mas eu abri ali a live, né? Pá! Aí estava lá, chave Pix. Eu digo, opa, estou entendendo. É desse jeito. Se quiser pode também ir numa cartomante, pode ir numa taróloga, pode ir numa feiticeira, pode ir, vai lá e paga. Só que a revelação que eu estou falando não tem nada a ver com isso, irmãos. Eu estou falando a revelação da palavra do Deus Santo, poderoso e eterno. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí é diferente. E eu vou dizer para você uma coisa: essa revelação, ela não acontece aqui. Aqui acontece entendimento. Essa revelação acontece lá no teu aposento de oração. Essa revelação, ela acontece na tua pesquisa, no teu estudo, no teu meditar, no teu debruçar na palavra dele. Essa revelação acontece, é só você e ele. A Bíblia diz que Deus tem um segredo com aqueles que o buscam, com aqueles que são precisos. Aleluia. A palavra de Deus. Para finalizar, irmãos, a terceira coluna que não pode ser removida da nossa vida é a coluna da oração. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. O que a coluna da oração faz comigo? A coluna do congregar me faz ter compromisso, me faz ter amor pela casa do Senhor, me faz ter comunhão, maturidade para conviver com os iguais, me faz servir ao Senhor. A coluna da palavra de Deus, ela me dá entendimento, revelação, ela me dá a fé genuína. E o que a coluna da oração faz comigo? A coluna da oração, ela vai gerar uma coisa, dentre muitas outras coisas, irmãos, ela vai gerar intimidade com Deus. Ela vai gerar intimidade com Deus. Diga comigo, a oração vai me dar intimidade com meu pai. Você já viu um filho que não é íntimo do pai? Eu já vi, conheço. Chama de pai, toma a bênção, mas não sabe nada do pai. Não sabe o que o pai gosta. Não sabe nada. Fui levar meu pai para uma consulta, e o médico perguntou: você está com as receitas que o seu pai toma de remédio? Eu digo, não. E agora? Eu digo, eu sei todas. Eu sei todos os remédios que ele toma, porque eu tenho intimidade com meu pai aqui na terra. Eu sei quantos são, sei os horários, sei tudo, todos, não preciso de receita. Quer miligramas? Te dou as miligramas, porque eu sei. Isso é o quê? Intimidade com o pai. Mas tem filho que não sabe. Tem filho que não sabe. Então a oração, ela vai gerar intimidade. Escute isso que eu vou dizer para você. Vir à casa de oração, em nenhum momento para você eu falei que congregar gera intimidade.
A palavra de Deus, eu também não disse para você que gera intimidade. Ela contribui para tudo isso, sem dúvida alguma. Não estou aqui dizendo que quem congrega e quem medita na palavra não tem intimidade. Eu estou dizendo que há um elemento que a função dela é gerar intimidade, que é a oração. A oração gera intimidade. Alguém pode vir à casa de oração todos os dias e não ter intimidade com o Pai porque não ora. Alguém pode ler a Bíblia todos os dias, mas não gera intimidade porque não ora. Eu vou dizer uma coisa para você aqui que eu ouvi esses dias, é rápido. Você pode falar com Deus a qualquer hora, não é isso? É. A qualquer hora você pode falar com Deus. Mas a que hora Deus fala com você? Há um horário? Jesus tinha uma coisa interessante. Ele gostava de orar muitas vezes na quarta vigília. É uma regra? Não. Era Jesus. Passava a madrugada orando, mas parece que a quarta vigília da noite era um momento diferente para que acontecia as coisas. Você vai ver muitas vezes Jesus na quarta vigília da noite até andando por sobre as águas. A quarta vigília da noite é de 3 às 6 da manhã. Aleluia. A oração gera intimidade, queridos. E pensa, meus amados, exatamente uma área que o maligno tem conseguido atingir muitas mentes, exatamente dizendo isso. Olha, entende uma coisa, a tua prioridade tem que ser o que tu precisas fazer. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer, você precisa realizar, você precisa ajeitar isso aqui, você precisa ir para ali, você precisa ir para lá. Esse é o tempo moderno das coisas, é assim, irmãos. Satanás tem colocado na mente de muitos crentes que oração é perder tempo, que oração vai atrasar o que eu tenho que fazer. E eu acabo entrando nessa dança, eu acabo pensando desse jeito, e vou deixando a oração para depois, para antes de dormir. Eu durmo, acordo, não oro. Por quê? Porque a oração não é mais a minha prioridade. A minha prioridade é fazer. A minha prioridade são fazer as coisas que tem que fazer. E Satanás tem conseguido causar esse equívoco na mente de muitas pessoas. As prioridades para uma vida moderna não é mais orar, é fazer alguma coisa. Mas eu digo para você, se você quer ter intimidade com Deus, saiba disso, você tem que gastar tempo orando. Pastor, eu tenho 20 anos de crente e todos os dias eu oro 15 minutos, já tem 20 anos. Tá legal, pastor? Não, tá péssimo. Porque eu não acredito que alguém com 20 anos de crente, o encargo que Deus colocou sobre teus ombros, tudo se resolva em 15 minutos. Eu não acredito que você não consegue passar pelo menos 1 hora buscando ao Senhor. Pastor, eu consigo orar tudo em 15 minutos. Está pedindo pouco, está orando pouco. Pastor, eu não consigo. Então eu vou te dar, e aqui é o fim dessa palavra, eu vou te dar um caminho que vai te ajudar muito nisso. Você precisa orar em línguas. A Bíblia diz que a oração em línguas é uma conversa com Deus, e que serve para edificar a minha vida. Pastor, é só a oração em línguas que edifica a minha vida? Não, mas a função da oração em línguas é edificar a tua vida. Mas eu não sou batizado no Espírito Santo, eu não falo em línguas. Essa promessa é para você. Se você buscar, mas não é buscar de qualquer maneira, não é de vez em quando querer, não é só quando me lembrarem que eu tenho a possibilidade de ser batizado no Espírito Santo com evidência no falar em línguas. É buscar.
é jejuar, é orar, é clamar, é em todas as orações, é você pedir, irmãos, eu conheço gente que pediu tanto para ser batizado no Espírito Santo, que foi batizado em sonhos e acordou falando em línguas. Faltou mais glória a Deus aí, aleluia. Você imagina o que é isso? Você pedir tanto para ser batizado no Espírito Santo, e você ser batizado no Espírito Santo num sonho, e acordar falando em línguas, e a partir dali começou. Glória a Deus, que coisa poderosa. O que é isso? É um crente que gasta tempo orando, buscando aquilo que ele tanto almeja. Vamos estar em pé, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Sobre oração tem muita coisa para te conversar, sobre oração tem muita coisa, mas eu digo uma coisa para você: se uma dessas colunas estão faltando na tua vida, hoje é dia de erguer esta coluna, hoje é dia de colocar novamente esta coluna no lugar. Se está faltando para você esse compromisso de se congregar, ontem nós tivemos aqui a nossa manhã de consagração. A minha querida irmã Joana trouxe a palavra de Deus para nós meditarmos, e ela falou sobre diaconato, ela falou sobre serviço. E eu disse uma coisa, depois rapidinho eu disse que é muito triste quando um diácono, se não está na sua escala, ele não vem. Se não está na sua escala, ele cruza os braços, pode acontecer tudo ao lado dele, ele não move uma palha. E é muito triste quando um crente, ele tem tudo para vir à casa de oração, mas não vem. Nada está impedindo ele de vir à casa de oração. Nada. Não teve nada. Está com saúde, está em casa. Mas eu prefiro ver o Jornal Nacional, eu preciso ficar em casa. Escute o que eu vou dizer para você agora, eu findo aqui minha fala. Chegaram para um pastor, para um pregador, e disseram para ele assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu parei de congregar, eu parei de meditar na palavra, eu oro muito raramente, mas sabe o que eu faço todos os dias e faço bastante? Assisto vídeo de pregação, de culto no YouTube. Uau! O que o senhor acha, pastor? Se você está morto. Como, pastor? Eu passo mais tempo do que muito crente na igreja. Eu passo muito mais tempo vendo no YouTube as pregações, os cultos. Ele disse: então bora fazer um negócio agora aqui. Você vai passar um mês sem fazer supermercado, sem preparar nenhuma comida na tua casa. Você não vai comer. Você só vai assistir vídeo no YouTube de comida. Pessoas preparando comida. Pessoas ensinando a fazer lá o medalhão não sei das quantas, filé não sei das quantas, bacalhau, camarão, ovo frito. Você só vai assistir, tá bom? Não, pastor, eu vou morrer. Pois é, assim é a tua vida espiritual. Não vale a pena, não adianta você passar o dia inteiro assistindo vídeo do YouTube de pregação, a melhor pregação. Por favor, eu não estou falando contra, eu assisto o vídeo do YouTube, mas o vídeo do YouTube não me alimenta. Se eu não for para o meu quarto de oração, se eu não pegar a minha Bíblia e lê-la, se eu não for à casa de oração e ter comunhão, compromisso com os irmãos, eu não serei alimentado e vou morrer espiritualmente. Aleluia. É muito sério. Colunas estão sendo removidas, mas hoje Deus te trouxe neste lugar para dizer para você: as 3 colunas precisam estar erguidas, as 3 colunas precisam estar no lugar delas. A coluna do congregar, a coluna da palavra, a coluna da oração, porque só assim a tua vida espiritual vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu quero orar com você nessa hora. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. É bom ouvir a voz de Deus. É bom sentir, aleluia, o que Deus está querendo fazer. Aleluia. Eu quero orar com você nessa hora. Você é responsável por tudo isso.
Não pensa que Deus vai te obrigar a vir para cá, não pensa que Deus vai te obrigar a ler a palavra, não pensa que Deus vai te obrigar a orar, mas Ele vai te despertar, mas Ele vai causar essa vontade em você. O Espírito Santo vai causar isso, tem causado, eu sei disso, em muitas vidas. Se hoje tu ouvires a voz do Senhor, se hoje tu ouvires o Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, assim diz o Senhor na sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Deus é um Deus zeloso, que tem ciúme de nós. O nosso Deus é um Deus santo, e que todo aquele que professa e proclama o seu nome, santifique-se também. É tempo de compromisso, querido. É tempo de compromisso, querida. Oh, aleluia, aleluia. Não é tempo de sentimentalismo, é tempo de profundidade espiritual, é tempo de convicção naquilo que Deus tem na sua palavra. Pai, nesta hora nós queremos te pedir perdão, se permitimos que estas colunas, ou uma delas, Senhor, tenham sido removidas da nossa vida. Nesta noite, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida contigo, restaura as colunas, Senhor, do congregar, a coluna da palavra, a coluna da oração na nossa vida. Nós queremos gastar tempo na tua presença, buscando a tua face, te adorando. Receba o perdão de Deus, receba o renovo de Deus, receba o poder de Deus. Oh, remador rache barabaraba. Aleluia, glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus.